Olá, é muito bom estar com você neste momento. Nós estamos reunidos em nome de Jesus para adorar ao Senhor e para experimentarmos aquilo que Ele tem para oferecer a nós nesta noite, uma oportunidade de conhecermos ainda mais o amor de Deus. Eu quero convidar você a enviar o link, mas mais do que isso, dê aí uma curtida, dê um joinha nessa transmissão para abençoar e alcançar mais pessoas. Você pode fazer os seus pedidos de oração e nós estaremos orando ainda neste culto. Você pode fechar os teus olhos. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus e clamamos para que o Senhor fale conosco. O Senhor conhece cada coração, Deus. E por isso, ó Deus, que o Senhor se revele de uma forma toda especial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ver, Senhor, te quero.
glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Esse é o momento em que nós iremos orar ao Senhor. Você já compartilhou os seus motivos de oração? Eu quero desafiar você a compartilhar aí no chat ou talvez na sua mente e coração. Eu tenho um pedido muito especial para colocar. Eu peço que nós possamos estar orando pela Cristolândia aqui de Presidente Prudente. Ela está num processo de mudança de local e nós, como igrejas batistas aqui da nossa região, nós somos aqueles que Deus tem dado a oportunidade, de participarmos. Nós temos a Cristolândia, no nosso hall ali de missões, onde nós ofertamos mensalmente. Mas esse é o momento de nós orarmos, para que Deus abençoe toda essa mudança física, as reformas que terão de ser feitas, para que aquelas pessoas, aqueles internos que estão ali, sendo restaurados pelo Senhor, tendo um encontro com o Senhor, vivendo uma nova vida, experimentem ainda mais. E eu quero também agradecer a todos vocês que participaram, da nossa pizzada do último final de semana. Nós vendemos ali 220 pizzas, levantando recursos, para quitarmos aqui a obra do nosso estacionamento, Você que está aí participando também, lembre-se que você fez parte disso, E nós levantamos ali um recurso todo especial. E por isso eu sou grato a Deus pelo seu envolvimento, por você que veio aqui para ajudar a fazer as pizzas, para você que vendeu as pizzas, para você que comprou, para você que degustou, essa pizza de uma forma muito especial. E lembre-se que no final do mês nós teremos também uma hamburgada e você já está convidado a participar. Nós vamos orar agora pelos seus motivos, pelos motivos que apresentamos. Pai amado, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E eu oro a Deus por cada motivo, a Deus, que está sendo apresentado neste momento no nosso chat. Paizinho, visite a mente e coração, Deus, daqueles que estão colocando, apresentando seus motivos lá onde eles estão.
Pai, que o Senhor responda de acordo com o teu querer e os abençoe, Deus. Que o Senhor possa levar segurança, restauração, Paizinho. Deus, nós oramos por aqueles que estão passando por lutas na área da enfermidade. Deus, traga restauração, Deus, consolo presente para aqueles que necessitam. Pai, obrigado pela ação do fim de semana das pizzas. Abençoe as famílias que têm participado e que eles percebam, Deus, que essa obra é para glorificar o teu santo nome, Senhor. Paizinho, nós oramos também para que o Senhor abençoe a Cristolândia, os líderes da nossa Cristolândia, aqueles que estão ali, ó Deus, convivendo ali dentro, que eles tenham um encontro com o Senhor e sejam transformados e libertos dos vícios, das manias, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Oramos com o coração grato da ação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Majestade para nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Glória a esse Deus, esse Jesus que um dia foi rejeitado por causa dos nossos pecados. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provocando a ira amarga da luz da sua noite e nos fazer Nós vamos compartilhar a palavra de Deus e eu quero hoje falar um pouquinho com você a respeito da graça de Deus. Você sabe o que é a graça? A graça manifestada de Deus através de Cristo Jesus nas nossas vidas. Quando Jesus ele escolhe morrer, existem algumas consequências dessa morte que nos alcançou e que fazem com que eu e você
nós possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Quando fala-se a respeito da graça, uma coisa que vem à mente é Martinho Lutero, lá na Reforma Protestante em 1517, quando ele protestou contra a Igreja Romana, lá em Wittenberg, onde ele coloca ali as suas 95 teses, a sua opinião a respeito das Escrituras Sagradas, justamente com o foco, de trazer a igreja de volta àquilo que a palavra de Deus ela era revelada. E dentre as coisas, ele tem algumas coisas que ficaram famosas, que é o sola fide, sola gratia, e esse sola significa somente, Então ele estava ali defendendo o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, somente pelas Escrituras e glória somente a Deus. E eu quero falar a respeito de vivermos somente pela graça. A palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele já estava trazendo de uma forma muito clara aquilo que era a graça de Deus, de que somos alcançados por meio dessa graça, por meio desse presente imerecível de Deus para conosco. E isso não se baseava em nenhuma atitude do ser humano, mas somente naquilo que Cristo Jesus ele fez. Você já parou para refletir e para pensar a respeito do que é graça? Existe um termo muito conhecido no meio protestante, no meio dos evangélicos, que diz que graça ele é um presente imerecido. É um presente que é dado a você e que você não teria condições de ter essa coisa que está sendo oferecido. Algo que você jamais conseguiria comprar, mesmo com dinheiro, com carisma, nem mesmo se você tivesse todas as posses do mundo, isso seria capaz. Eu me lembro de uma oportunidade em que eu tive para ensinar a minha filha mais velha a respeito do que é graça. Ela tinha uma tarefa dentro de casa que era lavar a louça. E particularmente, se tem uma coisa que eu não gosto é lavar talheres, porque isso é muito chato. E teve um dia que depois do almoço tinha bastante louça para lavar. E eu me lembro que ela estava diante daquela pia e o olhar dela pedia socorro. E eu cheguei para ela e falei assim: filha, deixa que eu vou lavar a louça para você. E eu comecei a lavar aquelas louças e por eu não gostar de lavar talheres, eu lavei as panelas, eu lavei os pratos, as bandejas, tudo que tinha para lavar e eu deixei ali os talheres. E eu falei: filha, papai fez isso, isso, isso e você pode lavar os talheres? E eu me lembro que ela olhou com um olhar assim para mim e falou assim: olha, se não fosse para lavar tudo, não precisava ter feito. E eu me lembro que naquela hora o sangue português veio aos olhos e eu fiquei muito bravo com ela. E eu falei: filha, você está sendo ingrata. A forma que ela respondeu, ela estava sendo ingrata a uma atitude de bondade que eu tinha feito para com ela. Mas eu aproveitei aquele momento como um momento ensinável para ensinar um pouquinho para ela aquilo que é graça. Eu falei: filha, vem aqui. Você sabe que o papai ficou muito bravo, mas eu queria que você soubesse que mesmo você não merecendo, eu vou lavar os talheres. E aquilo ficou marcado naquela situação dentro da nossa casa. Essa é uma ilustração a respeito do que é graça, mas ela não é completa, porque ela poderia lavar as colheres. Quando se trata da graça do Senhor, da graça que nos alcançou, é uma graça de que aquilo que Cristo Jesus ele fez ao morrer na cruz para nos perdoar os pecados e trazer a nós a certeza de vida eterna, nós não temos como comprar vida eterna. Nós não temos como comprar ou adquirir perdão, mas somente por aquilo que Cristo fez. Por isso que essa graça é algo que mesmo pecadores que não merecemos,
Deus manifesta através de Cristo Jesus na nossa vida. O texto lá em 2 Coríntios vai falar um pouquinho a respeito das consequências, né, dessa graça na nossa vida. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17 em diante. A palavra do Senhor vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra e aplique ao nosso coração. Quando eu olho o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto a respeito daquilo que Cristo faz na vida de uma pessoa, eu vejo isso como um dos resultados, né? Uma das consequências da graça de Deus. Paulo, quando ele fala a respeito dessa graça, desse presente, ele falava de algo que ele tinha autoridade e havia experimentado essa graça sendo derramada na vida dele. E 1 Coríntios, no capítulo 2 Coríntios 5,17, vai trazer que se alguém está em Cristo, é nova criação. Existe algo de diferente acontecendo no coração daquele que tem um encontro com Cristo. E Paulo, ele sabia disso. Paulo, ele olhava para o seu passado e talvez à mente dele vinha muitas das coisas, muitas das atitudes que ele fez contra pessoas por causa da sua religiosidade. E de repente, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, aquilo que era importante para ele deixou de ter o valor que tinha, enquanto ele não havia tido um encontro com o Senhor. Por isso que, ao se deparar com Cristo Jesus, Paulo, ele encontrou a grandeza da misericórdia e do amor de Deus sendo derramado através de Cristo. E foi derramado na história dele. E com base nessa forma de pensar, eu vou encontrar a primeira consequência da graça de Deus, que é a nova vida. A nova vida ofertada por Cristo Jesus. A nova vida que transforma o coração, a mente e a eternidade de uma pessoa. A graça, ela vai dar-nos a cada um de nós a oportunidade de vivermos uma nova vida, de começarmos de novo, de recomeçarmos a nossa vida na presença de Deus e debaixo do cuidado e da direção do Senhor. Quando nós falamos em nascer de novo, uma história que vem à nossa mente é a história de Nicodemos, um dos grandes ali escritores, um dos grandes judeus daquela época em que Cristo Jesus ele estava de forma presente fisicamente na terra. Ele se encontra com Jesus em alta hora da noite para que ele não pudesse ser visto e nem reconhecido. E ele faz uma pergunta para Jesus e fala assim: mestre, o que terei eu de fazer para herdar a vida eterna? E de repente Jesus começa a falar para ele: olha, é necessário que você nasça de novo. E Jesus ele não estava dizendo: olha, você não vai ter que voltar à barriga da sua mãe depois de adulto. Não, muito pelo contrário. Você precisa nascer em Cristo, em mim e espiritualmente. Existe uma frase que diz assim que aquele que nasce duas vezes morre apenas uma vez. Ou seja, aquele que nasceu fisicamente de sua mãe e aquele que nasceu espiritualmente em Cristo, quando morrer fisicamente, estará vivendo vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas aquele que nasce somente uma vez fisicamente e não nascer espiritualmente,
vai ter uma morte física, mas também uma morte eterna, longe da presença de Deus. Ao olhar para a vida de Paulo e refletirmos um pouco a respeito do passado dele, nós conseguimos ver uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A nova vida que Paulo, ao encontrar-se com Cristo Jesus, ele escolhe para viver. Você consegue talvez imaginar o passado desse homem, que era um homem muito legalista por causa das leis, em que tinha sua vida toda sendo vivida baseado em normas e regras religiosas, que tem a ver mais com ritos do que com vontade de Deus. Um homem que fez com que a sua fé na sua tradição o fizesse perseguidor de cristãos, perseguidor daquilo que Deus estava fazendo na história. E de repente, ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, ele se depara com a nova vida ofertada por Cristo Jesus. As pessoas que o havia conhecido como perseguidor olhavam e diziam: ele não é mais o mesmo homem. Existe uma vida nova, resultado, consequência da graça de Deus. Quando a graça de Deus ela inunda o nosso coração e nos alcança, mudanças radicais começam a acontecer. Ao olhar para a vida de Paulo, ele de perseguidor, ele passou a ser pregador, propagador daquela boa nova que podia transformar completamente a vida de uma pessoa. De uma pessoa legalista e muito rígida, ele passou a ser aquele que mais confiava na graça de Deus, no presente ofertado a Deus para com as nossas vidas, baseado naquilo que Cristo Jesus, ele fez. Ele passou de apenas obedecer regras religiosas a se colocar nas mãos do Senhor para se tornar um instrumento poderoso de um Deus que era vivo e atuante na história. Quando o Senhor Jesus ele entra no coração e na vida de uma pessoa, ele vai ele vai promover uma transformação completa no ser, no intelecto, na mente dessa pessoa. Ele muda o jeito dessa pessoa viver a vida. Ele transforma a nossa forma de pensar. Ele transforma o nosso jeito de nos relacionarmos e, mais do que isso, a presença de Jesus no coração de uma pessoa transforma o jeito de agir. Quando nós entendemos esse amor e experimentamos esse amor do Senhor, nós somos levados a termos um encontro verdadeiro com aquele que nos amou e escolheu morrer para que nós pudéssemos viver a vida que antes disso era impossível por causa do pecado. O pecado que habita o coração de uma pessoa. Uma das consequências da nova vida, um dos presentes que nós temos com a nova vida, é a oportunidade de termos os nossos pecados perdoados, quando com sinceridade nós confessamos e nos arrependemos. Por isso que o texto vai dizer, olha, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Aquele que vivia numa vida atolado, submergido em pecado, o pecado ele se torna um tropeção e não mais um jeito de viver a vida. Quando a palavra de Deus, aquele que está em Cristo, o que significa estar em Cristo? Como isso acontece na vida de uma pessoa? Lá o evangelista João, ao escrever no capítulo 5, verso 24, ele vai dizer, eu lhes asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O evangelista João narrando palavras do Senhor Jesus, falando a respeito daqueles que um dia creriam nele, que passou da morte. Que tipo de morte ele está dizendo? De morte espiritual para a vida eterna na presença do Deus Todo-Poderoso. Aqui está acontecendo uma mudança de status.
Antes estava morto, agora vivo em Cristo Jesus. Você já participou de algum sepultamento em que estava um ambiente de tanta dor, em que pessoas chegam ao lado de um caixão, daquela pessoa que está no caixão, e começa a interagir com aquela pessoa que está no caixão, chorando, conversando, tocando, e mesmo com todo aquele sentimento de dor sendo exposto através da reação e dos sentimentos, aquela pessoa que está no caixão continua imóvel. Ela não fala, ela não olha. Apesar do corpo estar ali presente, a única coisa que pode ser observada é o silêncio. E cada vez mais ao redor daquele ambiente, a tristeza acaba tomando conta daquela situação. Um momento muito triste que todos nós já presenciamos ou iremos presenciar em algum momento da nossa vida. Quando nós falamos a respeito de vida e morte com Cristo Jesus, era mais ou menos assim também o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque antes de entendermos a obra de Cristo Jesus, o motivo pela qual Jesus ele veio e ele morreu e também ressuscitou, nos oferecendo a graça, Deus ele se revelava e falava conosco, mas nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E por isso que muitas vezes os nossos ouvidos estavam tampados ou tapados para aquilo que o Senhor estava dizendo. O Senhor ele nos tocava com o seu amor, com a sua graça. O Senhor ele nos tocava oferecendo coisas boas, mas nós não percebíamos. Não existia uma percepção profunda da presença e da ação de Deus em nossas vidas. Mas quando nós começamos a entender o amor do Senhor através da graça, nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, tudo muda. O status mudou de morte para a vida. E o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor diz que começa a habitar o nosso coração. E a partir daí nós vivemos uma nova vida em Cristo. Nós começamos a ser forjados pela presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. A partir daí, nós começamos a perceber Deus agindo nos detalhes da nossa história, e o amor do Senhor se torna algo real. A voz do Senhor pode ser percebida através de uma oração, através de gestos ou de pessoas que vivem ao nosso redor, e nós conseguimos interagir com o poderoso Deus que criou céus e terra e que nos criou. E de repente, o meu coração ele é preenchido pela presença de Deus ao ponto de eu não mais simplesmente viver a vida do jeito que eu desejo, baseado somente no meu conhecimento humano, mas de repente eu começo a abrir mão daquilo que é baseado somente no meu pensamento, na minha forma de agir, para que a vontade do Senhor e a direção de Deus tome conta da minha vida. E é muito interessante que a palavra do Senhor, ela vai dizer que quando isso acontece, a paz de Deus que excede todo entendimento começa a agir na minha vida. E essa paz começa a fazer sentido por causa dessa graça que foi manifestada dentro do coração daqueles que entenderam o amor de Deus. Pessoas que precisam viver uma nova vida. Nos nossos dias existem muitas pessoas que são aprisionadas por um jeito de viver destrutivo que tem conduzido essas pessoas à morte. Muitas vezes a morte física, mas com certeza a morte espiritual. Pessoas que já estão experimentando morte ao nosso redor. Pessoas que às vezes vivem dentro das nossas casas, que estão vivendo como uma espécie de zumbi. Estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Pessoas que se deixam aprisionar por paixões,
por vícios, por manias que trazem tristeza e destruição, não só para essa pessoa, mas para aqueles que estão ao redor. E de repente Deus tem oferecido a essas pessoas a graça através de Cristo Jesus, através daquela obra que Cristo Jesus ele fez. Sabe por quê? Porque ao morrer, sangue precioso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi vertido para que pudéssemos sermos absolvidos de toda a acusação do pecado na nossa vida. Pessoas que estão vivendo sem direção, com sentimentos de destruição, maltratados, arrasados, sem esperança e sem o desejo de viver. Talvez Deus tenha trazido você até essa mensagem para ouvir que a sua vida vale a pena porque Deus ama você. E a maior prova do amor de Deus para com sua vida foi quando Ele envia o seu próprio Filho para morrer e verter o sangue precioso para que você tivesse os seus pecados perdoados e mais do que isso, ao morrer você possa ter a vida eterna como garantia. Por isso que eu gosto de dizer que Jesus ele veio para curar, Ele veio para libertar e Ele faz isso por causa do amor de Deus revelado na graça de Cristo Jesus. E de repente, uma vida que é transformada, uma nova vida que começa no coração de uma pessoa, muda o jeito daquela pessoa ver a vida, muda a cosmovisão de enxergar Deus agindo em todos os lugares da nossa história. A nossa forma de vermos Deus muda e de repente relacionamentos que estavam destruídos começam a ser restaurados pela graça de Deus. Ter uma nova vida é ter em nós uma nova natureza, termos em nós a natureza de Deus em nosso coração. E de repente nós somos forjados e lapidados, moldados cada vez mais a nos parecermos com aquele que nos salvou. Por isso que termos uma nova vida é nós termos a natureza de Deus habitando o nosso coração. Deus ele deseja que você tenha um encontro com Ele, experimente o que essa graça verdadeiramente pode fazer na sua vida. Da mesma forma em que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que todos os que invocam o nome do Senhor recebem o selo de Deus, a marca da presença do Senhor em seu coração. E isso é a garantia de uma nova vida em Cristo. A maior prova da graça de Deus no meu coração e na minha vida é aquilo que Jesus ele fez por mim. Sabe por quê? Se um dia o amor de Deus e a graça do Senhor alcançou o meu coração, Ele pode também transformar a sua vida e o seu jeito de viver. Transformar tristeza em alegria, desespero em oportunidade, desejo de não viver em ter a alegria de viver e viver para Cristo. Todas as vezes que eu me lembro de onde o Senhor Ele me tirou, de um lugar mergulhado em pecados, em atitudes destrutivas, uma tristeza que habitava o meu coração que não tinha explicação. Talvez você que esteja aí, esteja vivendo com esses sentimentos. Existia um vazio dentro do meu coração e que eu tentava preencher de outras formas, nas drogas, em vícios, em manias. E de repente, quando Cristo Jesus, Ele está diante de mim no encontro, e eu entendo que somente pela graça eu poderia ser salvo, eu me agarro nessa convicção, e se hoje eu estou aqui, é por causa disso. Eu vejo a boa mão de Deus agindo na minha vida em toda a minha história. Histórias de livramentos, onde Deus me protegeu, mesmo eu vivendo como uma pessoa que não temia ao Senhor, os livramentos de Deus sempre estiveram presentes na minha vida. Você consegue olhar para a sua vida e enxergar marcas da graça de Deus na sua história? A maior mudança que aconteceu no meu coração foi permitir que
Cristo Jesus tomasse conta do meu jeito de viver a vida. Os meus sonhos foram transformados, as minhas perspectivas foram mudadas, a minha forma de ver o mundo, de acreditar, de crer no sobrenatural de Deus, que Ele poderia agir na minha vida e de ter esperança de que, se eu fechar os meus olhos nessa terra, eu contemplarei a presença do Deus vivo por toda a eternidade. Talvez você que esteja aqui acompanhando essa mensagem, você precisa de um recomeço na sua vida. E o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, Ele está mostrando a você neste momento que você é uma dessas pessoas. E talvez a decisão que você precisa tomar é de entregar o seu coração e convidar Jesus para habitar a sua vida. E a partir desse momento, você estará vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Talvez o Senhor esteja dizendo com você neste momento que você precisa experimentar essa nova vida. E você vai sair dessa transmissão com a convicção de que o Senhor é aquele que perdoou o seu pecado e está dando uma nova oportunidade. E isso só é possível pela graça de Deus, somente pela graça do Senhor. Nova vida só acontece para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus, não através de um conhecimento histórico do nascimento, morte e ressurreição, mas você está com Jesus crendo que Ele habita o seu coração e está presente no seu jeito de viver a vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se você está em Cristo, você é assim. E as coisas velhas já passaram, os pecados apagados, e as coisas novas de Deus estão diante de você. Estar em Cristo Jesus não é você ter uma religião, mas é você viver um relacionamento íntimo com Deus, com aquele Cristo Jesus que morreu e ressuscitou, tendo um verdadeiro encontro e uma verdadeira entrega diante do Senhor. E talvez você esteja aqui neste momento comigo, entendendo que essa decisão precisa ser feita, porque você já nasceu e um dia você irá morrer fisicamente. A escolha é sua em viver para Deus ou caminhar na direção da morte. Você nasceu uma vez e você vai morrer fisicamente, mas espiritualmente você tem a oportunidade de viver eternamente. Por isso que a primeira consequência da graça de Deus é nós vivermos a nova vida em Cristo. Viver uma nova vida não é frequentar uma igreja, mas é ter um encontro pessoal com Jesus, e você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Sabe como? Repetindo uma oração com sinceridade, reconhecendo que você é pecador e clamando pelo perdão de Deus e o convidando a fazer morada no seu coração. Você é essa pessoa? Quero convidar você a repetir essa oração comigo. Se você puder, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu estou entendendo a graça do Senhor. Neste momento eu reconheço que sou pecador e eu peço perdão pelos meus pecados. Eu o convido a morar no meu coração e a guiar a minha vida. Por isso, eu o recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você fez uma oração de entrega da sua vida nas mãos do Senhor. Se você fez essa oração, manda uma mensagem para a pessoa que te mandou o link, ou talvez aqui no chat. Nós somos aqueles que podem ajudar você nessa decisão e de viver com essa convicção de vida eterna no teu coração. E a partir de hoje você começa a viver a nova vida em Cristo. Desejo do meu coração que você experimente o melhor de Deus e que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Não há ouro ou bens, nem riquezas também que me afastem do teu
Deus abençoe a sua vida. Nós esperamos você no próximo domingo às 9, com a nossa Escola Bíblica Discipuladora, e às 19h30, na nossa celebração, num culto de adoração. Que Deus abençoe e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.